Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula cujo tema é rendimento químico. Rendimento químico é a continuação da estequiometria. Ainda faltam mais de uns 3 vídeos para a gente concluir estequiometria, ok? Ainda falta pureza de reagentes, ainda falta reagente em excesso, reagente limitante, ok? Por ser um conteúdo muito amplo, é muito cobrado em vestibulares e em Enem. Mas vamos hoje para o que nos interessa, rendimento químico. A própria palavra diz o que é rendimento químico, rendimento. Eu só posso saber rendimento de alguma coisa no final de um processo. Só posso calcular o rendimento de algo no final de um processo. Se eu for um jogador de futebol, no final do processo é que alguém vai dizer se eu rendi bem ou não rendi. Deu para entender? Então, rendimento químico, como só vamos saber desse rendimento no final, então, o que é rendimento químico é a quantidade de produto obtida em um processo reacional. Repetindo, é a quantidade de um produto ou de uma substância obtida no final de um processo reacional. Aí eu vou saber se realmente o que eu queria eu consegui. Se eu queria tanto de rendimento, será que eu consegui? E se eu não conseguir, eu vou ver os motivos que me levaram a não conseguir o rendimento que eu, na verdade, queria. Tá dando para entender? Então, quando eu entro numa partida de futebol, se eu não rendi o que eu queria, que eu quero sempre 100%, no final, o meu treinador vai dizer: Mardônio, você foi bem marcado. Mardônio, a torcida estava pegando no teu pé. O clima estava comprometeu o seu jogo. Vários processos te comprometeram a não obter aquele percentual que você desejava, que era os 100%. Tudo bem, galera? Então, repetindo, o que é rendimento químico? É um processo de obtenção de uma quantidade de substância em um produto, isto é, no final de um processo reacional. O rendimento ele pode ser de 2 tipos, teórico e real. Teórico, pessoal, é o que eu teorizo. E real é a minha realidade, é o que eu realmente tenho em minhas mãos. Então, o teórico sempre será o que eu desejo, o que eu sonho em obter no processo. Eu desejo aquilo. Mas será que eu realmente terei o que eu desejei? Aí você vem para o outro rendimento, o real. O real realmente é o que tenho em minhas mãos. Será que o que eu tive foi o que eu desejei no começo da reação? Isso é que a gente tem que ver dentro de um processo reacional. Rendimento teórico, eu desejo ter aquele rendimento. E o real é o que eu tenho naquele momento.
E eu desejo sempre um rendimento de 100%. É sempre o meu teórico, é 100%. Mas será que eu vou conseguir esses 100%? Normalmente não se consegue. 100% é muito difícil de se obter em um processo de rendimento reacional. É muito difícil. O laboratório pode não estar ventilado demais. Pode ser que o ar refrigerado esteja ruim. Pode ser que eu esteja com uma vidraria suja. Pode ser que eu esteja com reagente fora do prazo de validade. Pode ser que eu tenha quantificado alguma coisa errada e a qualificação não vai ser bacana. Então, várias coisas interferem para que esse meu rendimento não seja 100%. Mas eu sempre procuro chegar perto desse rendimento desejável. E quando eu meço, eu vou ver lá que eu tenho a minha realidade. Não foi 100, mas próximo de 100. Ou então abaixo de 100, muito. Se for muito, a gente vai ver como consertar algumas coisas que possivelmente deve estar dando errado. Tudo bem aí, gente? Então, rendimento químico é isso. E aí, professor, vai ser fácil? Muito fácil. Se você tiver a base do estudo, isto é, se você tiver na bagagem aquele conhecimento que a gente já deu para vocês em outras videoaulas. Rendimento químico é um conteúdo também dentro da estequiometria, também muito fácil. Você só precisa saber interpretar, porque se você também não interpretar, não adianta, e saber regra de 3. E eu digo para vocês, pessoal, que regra de 3, a gente já nasceu sabendo regra de 3. A regra de 3, lá no batismo, a gente já sabia a regra de 3. Então, regra de 3 é uma coisa que está dentro do nosso DNA. Ninguém pode dizer que não sabe. Então, rendimento químico vai trabalhar dentro de uma interpretação de um contexto e uma resolução dentro de regra de 3, ok? Então, não tem bicho. Vocês vão aprender com certeza. E alguma coisa que vocês tenham dúvida, depois a gente resolve aí nos contatos de WhatsApp ou coisas do tipo. Tudo bem? Então vamos lá. A gente aprende realmente rendimento químico dentro de resolução de questão. Resolução de questão toda hora e todo instante para que você fique safo na coisa, para que você fique bom na coisa. Resolver. Praticar, para ver se realmente você está bom naquilo que você propôs a fazer. Ardônio, me dá um exemplo aí inicial. Tudo bem. Um exemplo inicial para começar a nossa resolução. Suponha que eu vou fazer um churrasco na minha casa, um dia aí qualquer. E eu chego lá no supermercado e eu compro 20 kg de carne. 20 kg de carne para fazer o meu churrasco. Esses 20 kg de carnes, ele não é o meu todo? Se ele é o meu todo, ele será o meu 100%. Então, 20 kg de carne é o meu todo. E como é regra de 3, olha aqui o outro tracinho. No final do processo, quando eu comecei a fazer o churrasco, eu percebi que não tinha mais 100%. Eu só tinha 70%. Então, se eu tinha um todo de 20 quilos, 100%, e no final, quando eu comecei a assar carne, eu só tinha 70%. Quanto eu tenho de carne? X de carne. Tudo bem? Olha aqui, eu já estou dando um percentual que eu já caí de 30%. É só você vir aqui e fazer uma regra de 3. Simples e direto, gente. 100x vai ser igual a 20, que multiplica 70.
onde no final, nós vamos ter aqui, eu já vou fazer a conta direta, x vai ser igual a 14 quilogramas de carnes. Nós vamos ter no final 14 quilos de carne. Isso foi os meus 70%, isto é, de 20 quilos eu perdi 30%, caí para 14 quilogramas de carne. Deu para entender a história? Então, eu já tenho aqui mostrando, eu já estou aqui mostrando para vocês o que eu perdi. De 20 caí para 14. Perdi. Perdi o que, gente? A carne podia ter gordura demais. A carne, eu poderia ter comprado a carne congelada, então tinha muito gelo dentro. A carne poderia ser uma carne de uma qualidade não tão boa. Então eu fui fazendo, fui tirando o que eu não queria e no final restaram 14 quilos, que eu levei para a minha churrasqueira e fiz a minha festa de domingo. Tudo bem aí? Isso é estanquiometria. Regra de 3, simples e barata, ó, direta. Mas, Mardônio, faz uma outra aí, gostei. Vamos para outra. Vou pegar esse mesmo 20 kg aqui de carne. Vou pegar o mesmo 20 kg. 20 kg de carne, 100%. Como é regra de 3, eu já posso dizer para você. Olha, mas eu só tive no final 12 quilos. Eu já sei que no final só tinha 12 quilos. Então, quanto foi que me rendeu? Aqui eu já estou perguntando qual o rendimento. Então, no primeiro processo, eu mostrei para vocês, o rendimento já era de 70. E agora eu vou aqui perguntar para vocês qual o rendimento. Então, eu vou encontrar um X de um rendimento percentual. Aí eu faço a mesma regrinha de 3, ó. 20x é igual a 100 multiplicado por 12. Onde o meu x aqui, pessoal, no final do processo, ganhando aqui tempo, eu vou ter aqui, deixa eu ver quanto foi que eu fiz a conta aqui, eu vou ter aqui 63% de um rendimento. Então, ó, se eu tenho 20 para 100%, 12 kg de carnes eu tenho o quê? Eu tenho um X de rendimento. E quanto foi esse meu X? A carne me deu um rendimento de 63%. Então, voltando, no primeiro eu fiz o quê? Eu já dei o percentual para vocês, para saber quanto que valia aquele percentual. Nesse segundo exemplo, eu já dei o que eu perdi e peço para que vocês me calculem esse rendimento, tudo bem? Olha como é fácil. Ah, Mardônio, é fácil, é assim? Claro que não. Eu não vou trabalhar numa reação química com carne, né, pessoal? Com churrasco, com festa de domingo. Eu vou trabalhar o processo reacional. Mas é dentro dessa proposta. Regra de 3. Dando rendimento ou te pedindo esse rendimento. Muito fácil. Não tem bicho. Agora, repito, você tem que ter algo dentro da sua bagagem, ok? E como ele é muito prático, o conteúdo é muito prático, a gente vai direto para a resolução de atividades. Vamos fazer aqui mais ou menos umas 3 ou 4 atividades para vocês, para a gente sair dessa aula de hoje bacana, bem preparado para rendimento químico, ok? Então, pessoal, vamos aqui para a resolução de uma atividade sobre rendimento químico. Olha o texto. Aqui é a reação química, a equação química da produção de cobre metálico, né? Pode ser qualquer tipo de reação química. Essa reação química é a produção de cobre metálico. Supondo que o processo apresenta um rendimento, eu estou te dando rendimento já.
Então, Mardônio, já entendi. Ele não vai ser 100%. Claro que não. Eu já estou te dizendo que o rendimento é 60%. Qual a massa de cobre obtida? Olha a palavra obter. Eu só obtenho algo no final. Isto é, no produto reacional. A partir de uma massa de Cu2S, ó, sulfeto de cobre. Olha aqui, ó. Neste negócio aqui, eu vou ter que calcular esse rendimento de 60%. Qual é a massa de cobre obtida? Aí eu não falei para vocês que nós temos que ter algumas coisas na bagagem. É aquilo que eu já dei para vocês em outras videoaulas. Vamos ler de novo. Qual a massa de quem? Cobre, ó. Então ele quer que você trabalhe com cobre obtido a partir de quem? De 100 gramas de Cu2S. Então ele quer que você trabalhe com esses dois meninos. O resto tu esquece que não falou-se nada sobre. Então você vem para cá, ó, e percebe, ó. Será que isto aqui já está balanceado? Se não tiver balanceado, temos que balancear. Eu dei para vocês não balanceado. Ó. Aqui tem 2 cobres, né? É só você vir para cá. Você vem para cá e percebe. Será que eu tenho 2 cobres no processo? Aqui eu não tenho, ó. Aqui eu tenho 2. Aliás, olhando, 2 mais 2, eu tenho 4 cobres aqui no processo. Aí você vem para cá e faz 4 cobres. Pronto, balanceou. Você olha para cá e olha que o enxofre tem um aqui e o enxofre tem um aqui. Balanceou o enxofre. Vamos ver como é que está o oxigênio. Aqui tem 2 e aqui tem 1. E agora, como é que eu faço para balancear? Se o cara está com 2 aqui e aqui tem 1, eu posso pegar aquele 2 e trazer para cá. Balanceei o oxigênio. 2 aqui, 2 aqui. Porém, se vocês perceberem, agora eu já estou com o cobre fora do balanceamento. Mas é só você olhar. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Eu venho aqui, apago o cobre e coloco o 6. Porque esse método é por tentativa, mas você também tem que saber balancear. Então agora o processo está dentro do balanceamento. Esse 1 aqui é o 1 da nossa primeira questão, não é do balanceamento. Então a estequiometria do balanceamento está correta. Seus coeficientes, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 6 e aqui tem 1. Isso aqui você já é para saberem. Vamos aqui, ó, a relação estequiométrica disso com isso. Vamos para frente? Então você diz que, ó, 1 mol do rapaz. Eu não vou escrever porque a minha lousa é pequena. 1 mol desse cara está para quem? Está para 6 mol desse rapaz, ó. 1 está para 6. Assim como, pessoal, se você olhar aqui, ele está envolvendo massa, ó, 100 gramas do processo. E aqui a gente tem mol. Ah, Mardônio, quer dizer que a gente vai ter que trabalhar massa molecular. Sim, massa molecular. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Cobre, na tabela periódica, ele é 63,5. E o enxofre, ele é 32. Você vai lá na tabela periódica e descobre isso. E como é que a gente faz esse mol aqui se transformar em massa? Qual é a massa molecular disso aqui e a massa molecular disso aqui? E como eu já fiz minha conta aqui, e eu espero que vocês em casa vejam se isso está correto, vocês vêm aqui e digam que é
O mol desse cara aqui, ele vai ser 159,1 grama. É isso? 159,1 grama. Como é isso? 2 que multiplica 63,5 mais 32. Isso você já sabe. Ora, aqui são 6 mol. Então você multiplicaria 6 vezes quem? 6 vezes o cobre. E quanto é que dá 6 multiplicado por 63,5? Eu já fiz essa conta aqui também para adiantar o processo. E a gente tem 381 gramas. Isso aqui ainda não tem dados do problema. Aqui é a massa molecular das substâncias envolvidas. 159 de um e 380. Está para quê, Marlon? Está para o que tem no problema. Supondo que o processo apresenta um rendimento, qual a massa de cobre? Qual a massa de cobre? X de massa, pessoal. X de massa. Quando eu tiver o quê? Quando eu tiver 100 gramas da substância lá dos reagentes. Aí você vem aqui e faz uma regrinha de 3, ó. Regrinha de 3, regrinha de 3. E como é que faz a regrinha de 3? 159x é igual a 381 que multiplica 100. Ó, 159x é igual a 381 que multiplica 100. Como essas continhas aqui são continhas simples, já digo para vocês o valor desse x. O valor desse x aqui, moçada, é de quanto? O nosso x deu uma quantidade de 239,47 gramas desse cara chamado cobre. Olha aqui, ó. Qual a massa de cobre obtida a partir de 100 gramas de CO2S? E aqui dentro da nossa continha matemática, eu digo para vocês que está dando 239,47 gramas. Em casa vocês façam a continha para ver se realmente está ok. Voltando. Ah, Mardoni, terminou? Terminou ainda não. Esse número que a gente encontrou aqui é um número real ou um número teórico? Gente, esse número aqui, essa quantidade aqui, é uma quantidade teórica. Isto é o que eu deveria fazer, aliás, é o que eu deveria ter quando eu trabalhasse o todo do processo. Esse X aqui, teórico, dá 239,47 gramas de cobre. Mas você percebe que o problema te deu uma perda de 40%. Que eu não trabalhei ainda essa perda. Olha, repetindo, isso aqui é o que eu desejo obter. Mas será que eu obtive? Não, eu não obtive. Eu só obtive 60%. Aí você vai fazer uma segunda continha para obter aquele rendimento real, com a queda de 40%. Eu vou apagar aqui o quadro, essa parte aqui, para que você perceba. Aí você faz a segunda parte do processo. O meu todo foi de quanto, galera? O meu todo não é de 239,47. Então, se o meu todo é disso, então 230, vou fazer com uma outra caneta. 239,47 está para 100. Está para 100.
É o que eu tenho de teórico. Assim como eu tive uma perda de 60%. E quando eu tiver 60%, eu vou ter X de perda. E quanto vai ser o meu X de perda? Você faz meio para o extremo. Para ganhar lousa, eu te digo que esse X... Eu vou botar aqui um Y, né? Esse Y aqui vai ser igual a meio para o extremo. Vou fazer, já fiz essa conta aqui, pessoal. E eu obtive nesse Y 143,68 gramas. Então, o que é este 143,68 gramas? É o meu rendimento real. É o meu rendimento real. O que eu perdi? Eu tenho um teórico de 239,47, que seria o meu 100%. Você sempre faz isso quando ele te der a perda do rendimento, o rendimento de 60, ele te deu um rendimento já. E tu vai ver primeiro a conta do todo para depois tu fazer a conta do que você perdeu. E o que foi que tu perdeu? Tu perdeu de 239,47, tu baixou para 143,68. Isso aqui é a perda de 40% de um todo teórico de 100%. Nosso real, nosso teórico. Vamos para a nossa segunda atividade. Vejam aqui, tire um print para ver se vocês conseguiriam fazer essa questão só. Voltando aqui para fazer com vocês. Esta é uma reação para a produção do DDT, um antigo inseticida chamado de dicloro de fenil tricloroetano. Inseticida que hoje não é mais produzida porque ele foi muito devastador para o meio ambiente. Mas a reação é essa. Ó. O composto clorobenzeno reage com esse composto chamado cloral e forma o inseticida DDT, mais a liberação de água. Essa é a reação. Olha o texto que você vai resolver. Partindo-se de 1 tonelada de clorobenzeno, então, pessoal, é o clorobenzeno que você já vai trabalhar com ele. Partindo-se de 1 tonelada de clorobenzeno e admitindo-se o rendimento, ele está dando o rendimento, ele já está dizendo que caiu de 100 para 80. Qual a massa de quem? De DDT. Então, o outro mocinho é esse. Então, a relação estequiométrica está aqui e está aqui. Vejam que eu já dei para vocês a equação balanceada. Então, você vai fazer só o segundo passo. A relação estequiométrica está aqui no DDT e está aqui no clorobenzeno. Então, você vem para cá e já pode até fazer o sentido de 2 mol. 2 mol dele, ó. Não vou escrever para ganhar lousa. Vou até escrever mais aqui, ó. 2 mol dele está para quem? 1 mol dele, ó. 1 mol dele, ó. Dele aqui. E como vocês estão vendo tonelada aqui, tonelada é massa. Tonelada é massa. Qual a quantidade de massa de DDT produzida? Então nós estamos numa relação estequiométrica aqui, massa, massa. Mas pessoal, pode ser outro tipo de relação. Eu estou fazendo aqui para vocês esse tipo. Mas pode ser outro tipo de relação estequiométrica, viu? Então, pessoal, ó. O que você deveria fazer? Você já deveria estar na tabela periódica, vendo a massa atômica do carbono, do hidrogênio e do cloro, do carbono, do hidrogênio e do cloro. É só ir lá. Mas como eu já vou adiantar para vocês, a massa molar dessa substância aqui, eu já fiz. A massa molar dela é 225. 2 que multiplica, pessoal, 2 que multiplica isso aqui, viu?
12 que multiplica isso aqui. Então, o 12 que dá 225 gramas. Você calcula C multiplicado por 6, mais 5 multiplicado por 1, mais o cloro. O que der, tu multiplica por 2. E eu já fiz a conta aqui, dá 225 gramas, que está para o molde DDT. 14 multiplicado por 12, mais 9 multiplicado por 1, mais 3 multiplicado por cloro. Quanto é que dá? A massa molar também vou olhar aqui, dá 354,5. 354,5 gramas. Então, a massa do cara aqui, a massa do cara aqui. E aqui, na regra de 3, partindo-se de uma tonelada. Tonelada de quem, pessoal? De clorobenzeno. Olha que ele está dizendo tonelada. Tonelada. Qual a massa de DDT? X de massa. Você já está sabendo aí em casa que eu vou encontrar qual? O real ou o teórico? Vou encontrar o teórico, né? Porque ele está dizendo que teve uma queda. Primeiro encontra o teórico para depois você vir para cá e ver que queda foi essa, equivalente a 20%. Porém tem um probleminha aqui, né, pessoal? Você está vendo que nós estamos em 225 gramas e aqui nós temos tonelada. Como é que eu passo uma tonelada equivale a quantos quilos? Uma tonelada, vocês já sabem desde o nascimento de vocês, que uma tonelada é 1.000 quilos. Aí nós temos com 1.000 quilos, quilo abaixo de grama, não é bacana. Transforma esse 1.000 quilos em gramas. Quanto é 1.000 quilos em grama? Caminha 3 casas para a direita e você acrescenta aqui 3 zeros. Então é só você vir aqui. Se eu já tenho 1.000, eu acrescento mais 3 zeros. Então eu vou ter 1 milhão de gramas. Agora tá bacana, eu já tenho grama abaixo de grama, né? 1 milhão de gramas vai estar para X. Olha como isso é fácil. Não precisa você trabalhar nessa quantidade de zero aqui. Se você cortar esses 3 zeros aqui, no final vai dar o mesmo processo, o mesmo valor. Mas deixa aqui o milhão, né? Então como é que você vai fazer aqui, ó? 225 está para X, que é igual a 354,5 multiplicado por esse número que está aqui, né? Que na verdade você vai fazer multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão. 1 milhão de gramas. Onde X é igual a 354 vezes 5, deixa eu ver quanto é, 354,5 vezes 1 milhão, deixa eu ver quanto é que dá, pessoal. Eu cortei aqui os 3 zeros para facilitar o meu cálculo. Eu encontrei 354, então nós estamos aqui, né, ó, 225x é igual a 354,500. X é igual a 354,500 dividido por 225. O meu X vai ser igual aqui a 1,575. 1,575. Ele está pedindo qual a massa de DDT produzida. Um 1,575 gramas, né? Tá aqui, tudo transformado. Estamos aqui com um valor que vocês já sabem que esse valor aqui é real, ou esse valor aqui é teórico. Esse valor aqui é o teórico. Era o que deveria ter em 100%.
Mas nós tivemos uma queda de 20%, só temos 80%. Vou pedir de novo para que vocês façam para ver agora qual é o real. Tentem ver aí vocês em casa para ver qual é o real. Sei que todos vocês com certeza acertaram o real. Como é que faz o real, moçada? Vem para cá e faz isso. Ó. 1, 5, 7, 5. Já disse que isso está para 100. Mas quando eu tenho 80, eu vou estar para Y. E quanto é o valor do nosso Y? 1,260 gramas, ok? Então, gente, agora nós temos o nosso real. Caiu 20%. E quanto é o 20% no valor real? 1,260 gramas. Ou pode ser 1.260 gramas, e aqui pode ser 1.575 gramas. Estou colocando a vírgula, você aqui pode substituir por um ponto. Então, vendo isso aqui, ó, o nosso teórico é 1,575 gramas. Isto era o que eu teria que encontrar. É o meu 100%. Porém, com algum problema que teve na reação, que eu já disse para vocês, alguma interferência, cai de 100 para 80. E essa queda foi de um valor real de 1,260 gramas. Tudo bem, moçada? Olha como isso é fácil. Vamos para um outro exercício. Vamos aqui para a nossa terceira resolução, um pouquinho diferente, mas com a mesma facilidade. Gente, aqui é a reação química de produção dessa substância. Aqui é a ureia, fertilizante químico muito usado hoje na agricultura. A ureia. Aqui é a amônia produzindo ureia, gás carbônico gás carbônico e amônia nos reagentes, produzindo ureia com a liberação de água nos produtos. Olha, se 340 gramas de amônia, então, moçada, eu venho aqui, vejam que a equação já está com seu coeficiente estequiométrico, então ela já está balanceada. Já balancei para você. Então, se 340 gramas de amônia produzem 540 gramas de ureia, então a outra mocinha é essa, ó, ureia. Qual o rendimento? Diferente agora é que eu estou perguntando o rendimento desse processo. Quando eu tenho 340 de amônia, produzindo 540 de ureia. Qual o rendimento? Nas outras eu dei o rendimento. Nessa eu peço para que você calcule esse rendimento. Tudo bem? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer, claro, é aquele processinho aqui, né? Ó. Processinho, 2 mol dela está para 1 mol dela. É o básico, né? Relação de massa, você vem para cá, de quem? 2, pessoal, que multiplica em H3. O N é 14, tabela periódica, o hidrogênio é 1. A amônia, ela tem uma massa molecular de 17. 14 mais 3 vezes 1, multiplicado por esse 2. Então, é 2 vezes 17. Isto é, já vou botar para vocês aqui, 34 gramas dela. 2 que multiplica 17. 1 mol de ureia, ela tem um peso molecular de 60 gramas. 60 gramas. C do carbono, que você já sabe que vale 12, mais o O que vale 16. Mais 2 que multiplica N, que vale 14, mais 2 vezes 2, 4, multiplicado por 1,
O todo disso é 60 gramas, ok? Estamos aqui, ó. Agora vamos para o que o problema nos dá. Se quando eu tiver 340 gramas de amônia, onde é que a amônia está? A amônia está aqui. Quando eu tiver 340 gramas de amônia, 544 gramas de ureia. Qual o rendimento? Vejam aqui. Ah, Mardônio, estou vendo que o problema não é uma regra de 3. Ó. Você está dizendo isso em casa. 34 está para 60, assim como 340 está para 540. E cadê o X do processo? Toda vez que pede o rendimento... Isto aqui é qual o que rendimento? deu. Ele obrigatoriamente tem que dar esse rendimento para que depois você calcule o percentual desse rendimento. 540. Alguém deixou de entender aí? Repetindo novamente. 34 está para 60. Quando eu tiver 340 gramas de amônia, eu vou ter 540 gramas de ureia. Qual o rendimento desse processo? Claro, gente, qual o rendimento dessa ureia? Porque o rendimento está no produto. Então, isso aqui você vai ter um rendimento em percentual. Ele dá um percentual para que você calcule a quantidade daquele percentual. Aqui ele te dá uma massa para que você calcule o rendimento desse processo. Então, gente, tira esse 540 aqui do processo, porque ele quer saber quanto de rendimento percentual esse 540 aqui foi esse 540 aqui. Então, no campo 540, tu vem e coloca um X. Ele quer saber o rendimento desse 540, então tu coloca um X. Aí você vem para cá e faz, 34x é igual a 60 que multiplica 340. E eu já vou dizer para vocês que o nosso X aqui, então, gente, ó, 34x é igual a 2.400. X vai ser igual a 2.400 dividido por 34. Isso implica que o nosso X é igual a... Nosso X aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 600 gramas. Então, ó, 600 gramas. 600 gramas de quê? 600 gramas da nossa ureia. Esse rendimento realmente foi de quanto? Olha que ele está te dando o todo do processo. E aqui é o teórico. E aqui é o nosso real. Vamos lá de novo. Quanto é que o problema te deu? O problema diz que produziu 540. Ele diz que produziu, é o que eu tenho na mão, é o teórico, é o real. O real é 540. Mas aí ele pergunta, qual o percentual desse rendimento? Primeiro, nós vamos aqui e calculamos o teórico. Esse aqui é nosso teórico. Era para dar 600, mas eu tenho nas minhas mãos só 540. Aí ele pergunta, qual é o valor percentual desse rendimento 540? A pergunta é essa. Qual o valor em percentual desse rendimento, isto é, desta queda de 600 para 540? Aí, moçada, eu pergunto para você, como proceder agora?
Vamos fazer agora o nosso rendimento real. O nosso todo é de quanto? O nosso todo é 600 está para 100%. Não é isso? 600 está para 100. Assim como, mas eu não tive 600. Eu só tive 540. Quando eu tenho só 540, quanto é o meu rendimento percentual? Aí você vem para cá e faz meio para o extremo. 600y é igual a 100 multiplicado por 540, não é isso? 600y multiplicado por 100. Vou apagar aqui para a gente melhorar aqui. Cadê? O nosso 600 está para 100%. É o meu teórico, era o que eu tinha que ter, mas eu não tenho. Eu só tenho aqui em mãos 540. É o meu Y. Então, o meu Y vai dar quanto? O nosso Y aqui, moçada, é igual a 600Y 100 vezes 540. O nosso Y aqui no final, vou dar uma pesquinha aqui para saber. O nosso Y aqui vai ter um valor percentual de 90%. Então, vamos de novo interpretar o problema. Quando ele pede rendimento, ele te dá uma massa. E você calculará a massa daquele, aliás, o rendimento daquela massa. Ok? Quando ele te dá o rendimento, ele tem que te dar uma massa. Qual foi a massa que ele te deu? 540, para que você calcule esse rendimento. Quando ele pede rendimento, ele te dá um percentual para que você calcule o percentual em cima daquela massa. Vamos aqui agora para o nosso quarto e último exemplo. Vejamos aqui. Uma massa de 32,7 gramas de zinco reage com hidróxido de sódio, produzindo 64,53 gramas de zincato de sódio. Calcule o rendimento. É um problema igual ao anterior. Vamos fixar aquela ideia. Aqui está escrita a equação química. O zinco reage com hidróxido de sódio e produz o zincato de sódio com a liberação do gás de hidrogênio. Isso aqui é a nossa equação química. E eu também já balanceei para vocês. Ó, ela está balanceada, a estequiometria dela está feita, ok? Vamos aqui agora ver o que o problema está pedindo. Uma massa de zinco, ó, de 32,7 gramas de zinco. Então a gente vai trabalhar com zinco, reage com hidróxido de sódio, reage com hidróxido de sódio. Ó. Hidróxido de sódio nem se pede e nem se fala nada dele, então faça. Produz zincato com a massa de fulano de 64,53, tá ok? Então, o outro cara é o zincato. Entenderam por que hidróxido de sódio não entra? Porque nem se fala uma massa dele, nem se pede uma massa dele. Então, ele é apenas um observador neste processo. Então, é zinco e zincato a relação estequiométrica do processo. Vamos lá. Se já está balanceado, está corretamente, é um mol dele, ó. Um mol dele está para um mol do outro. Ó. Um mol dele, um mol deste. Tudo bem?
Vamos agora para o que o problema está falando. O problema pede, aliás, vamos aqui para o que ele pede. Massa, né? Então vamos calcular as massas molares daqui, ó. O zinco ele é 63,5 de massa. A massa do zinco na tabela periódica é 63,5. A massa do zinco na tabela periódica, vejam lá. E agora, calculando a do zincato. A do zincato, o sódio é 23, o zinco eu já falei, o oxigênio é 16. O todo dele, eu vou dar uma pescada aqui, o todo dele dá 143,5. 143,5, ok? Gramas. É a massa molar dessa estrutura. Tudo bem? O zinco é 63, na verdade, 63,4. 63,4 não, 65,4, ok? Essa é a massa do zinco, 65,4 da tabela periódica. E a da estrutura dessa molécula é essa, e vamos para frente. E agora vamos para o que o problema pede. Uma massa de 32,7 gramas de zinco. Quando eu tenho 32,7 gramas de zinco, produz isto aqui de zincato. Olha, moçada, produz isto aqui de zincato. 64,53 gramas. Percebam, 54,53 gramas. Na leitura do processo, ó, se isso aqui produz, isso aqui é o obtido. E neste produto, nesta obtenção, ele diz: calcule o rendimento desse zincato. Isto é, calcule quanto é o percentual desta massa 64,53. Deu para entender? Ele quer saber qual o percentual disso aqui. Qual o percentual disso aqui? Quanto é o percentual? Quanto equivale isso aqui em percentual? Mas, como vocês sabem, do exercício passado, deixa ele aqui em stand-by. E você coloca no lugar dele aqui, coloca um X para saber se o que realmente dá esse X aqui. Mas se eu perguntar para vocês, 64,53 é teórico ou real? É o que eu tenho nas minhas mãos, é o que vai dar. Ele já está dizendo que dá isso. Então é o meu real. Mas vocês sabem que eu tenho primeiro que calcular o meu teórico para saber qual é o percentual verdadeiro disso aqui. E como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Na aula passada, né? No exercício passado. Você vem para cá e verifica. Você tem 65,4 que está para 143,5 gramas. Assim como 32,7 que está para X. Fazendo meios por extremos e para ganhar tempo, o nosso X aqui vai ser igual a... O nosso X aqui vai ser igual a 71,75 gramas. O que é o 71,75 gramas? É o que eu tenho de teórico. É o que era para dar. Então, aqui é o meu teórico. Mas a gente sabe que não deu 71,75. Deu o quê? 64,53. Então, em cima desse percentual total, desses 100%, eu vou ver o que dá aqui de percentual. Então, teórico, e aqui é o nosso
real. Ele quer saber quanto é de percentual neste real. E como é que a gente faz? Muito simples. É só você vir para cá e dizer que 71,5, vou apagar isso aqui para ganhar quadro, 71,5 está, 75 está para 100%. Não é isso? 71,75 não é 100%, não é o nosso teórico, mas eu não tenho ele, eu tenho o 64,53. Quanto é que dá isso? Aí a gente vai encontrar isso em percentual. E vou colocar aqui x não, vou colocar aqui y. Quanto é meio por extremo? Y é igual a, deixa eu olhar quanto foi que eu calculei aqui, ele dá, na verdade, 90%. Fazendo uma leitura, qual o significado desse 90%? De 71,75, que é o que era para dar e não deu, teve uma queda de 10%, caiu para 64,53. Então caiu de 10%, caiu para 90%. Tudo bem? Então, é dessa maneira que você responde quando se pede rendimento. Sempre você vai encontrar um cálculo em percentual. Então, moçada, é isso aí. Creio que vocês não tiveram dificuldade nessas resoluções, e fazendo mais resoluções, a gente vai ficar bem bom neste conteúdo, ok?